Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos. Abaixa um pouco o fundo, Jesus, erga um pouco o retorno, por gentileza. Abaixa o fundo, erga o retorno. Glória a Deus. Isso, está ótimo. Levíticos capítulo de número 6. Livro de Levíticos está lá no começo da Bíblia. Como eu disse há pouco, anteriormente, quando estava falando sobre nós carregarmos a nossa bandeira, a bandeira de Cristo, na verdade. E eu sempre compreendo que é difícil nós falarmos de missão e missões sem que nós estejamos preparados para isso, ou como eu vou dizer sobre missão que fala a respeito de outra pessoa, se eu olho para a minha vida, para a minha casa, e está num contexto preocupante. E eu queria falar um pouco a respeito sobre a importância, da nossa casa, das nossas vidas, estar sempre vinculada e ligada com o Senhor. Por gentileza, alguns irmãos estão de pé, você puder acompanhá-los em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo de número 8 em diante, que nos diz assim a bondosa palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda até pela manhã sobre a lareira do altar, e nela se conservará acesa o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá sobre junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e lavará a cinza para fora, e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Amém, meus irmãos? Se assente, por gentileza. Eu tenho certeza que na sua grande maioria os irmãos já ouviram uma ministração a respeito do altar, do nosso altar que nós temos, ou de construir o nosso altar, mas eu prefiro dizer que todos nós temos um altar, seja ele agora está aceso ou ele está no monturo, mas você tem um altar. Isso você precisa de antemão entender que você tem um altar. A palavra altar, ela traz o sentido bíblico, significado, lugar de sacrifício. Sacrifício, isso no Antigo Testamento, que era feito através de animais. E
e aqueles animais eram sacrificados para expiar os pecados das pessoas, ou perdoar os pecados das pessoas. Eles levavam um animal, oferecia aquele animal como sacrifício a Deus, em forma de arrependimento e com desejo de reconciliação com o Senhor. Trazendo para a igreja, o altar, ele se resume em Jesus Cristo, que nós entendemos que é o nosso sacrifício eterno, o nosso Cordeiro, que foi morto por nós, se entregou por nós, e por isso, por essa razão, nós não temos mais esse hábito ou fazemos este ritual de oferecer animais em sacrifício, porque biblicamente nós entendemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, é o nosso sacrifício, é aquele que expiou os nossos pecados e que nos leva novamente a uma reconciliação com Deus. Só que nos nossos dias também existem algumas religiões, e não preciso dizer nomes, mas todos nós sabemos de religiões que oferecem sacrifícios de animais para outros deuses, e eles oferecem trazendo basicamente quase parecido ou semelhante ao que acontecia na antiga aliança, porque aquele animal que eles oferecem hoje serve como uma adoração ao Deus que ele serve, porque o Deus que ele serve deseja e se alimenta do sangue daqueles animais. E aí por diante nós sabemos que isso vai, em alguns casos, um pouco mais fundo, e não quero aqui entrar nesses detalhes, mas aplicando para nós, a igreja, o altar que nós temos é o lugar nosso de comunhão com Deus, o lugar de adoração, o lugar de orações, um lugar de confessar diante de Deus. Eu até conversei com algumas famílias nessa semana, e tratei um pouco a respeito deste assunto com eles, e o que me motivou a trazer essa mensagem hoje foi até esses diálogos e aconselhamentos que eu tive com algumas famílias, porque isso é muito importante nós trazermos às nossas mentes, porque como eu disse a princípio, todos nós temos um altar. A questão é como está o seu altar atualmente. Nós somos tendenciosos a olhar para o altar, ou na verdade, a olhar num contexto da nossa vida, e quando olhamos para o contexto da nossa vida, ora ele está bom, ora ele não está bom, ora ele está caminhando bem, ora ele não está caminhando bem. Ou há alguns casos, e podemos dizer que esses casos se trata de casos que tem o princípio nele espiritual, que há anos ou há tempos que a vida não vai como você gostaria que ela estivesse. A organização da sua vida está de ponta cabeça. Está difícil de conviver até mesmo consigo mesmo. Quando você vai tratar a respeito de você mesmo, fora o que já acontece em sua volta, fica difícil de você tratar e pensar a respeito de você, porque você é tanta aflição ou tanta adversidades que você começa a deixar de pensar em você também. E isso nós compreendemos em alguns pontos que nós observamos pessoas entrarem até certo numa depressão, pessoas se isolarem, se afastarem e desistirem de tudo. Vem à mente aquele pensamento
de pegar, virar as costas, abandonar tudo e andar sentindo rumo, sem rumo, e chegar em algum lugar e ver como vai ser. E às vezes, em alguns casos, alguns lares estão dessa forma. Parece que nós subimos num lugar mais alto de uma cidade, onde tem uma ladeira, e ali soltamos a nossa família e esperamos para ver o resultado que vai ser lá embaixo. Vamos ver no que vai dar, vamos continuar levando, vamos continuar deixando ver como vai ser o resultado que isso vai tomar. E isso é a realidade que muitos cristãos estão vivendo hoje. E se nós formos ver, essa realidade é muito parecida com a realidade do mundo em que nós vivemos, em que as pessoas vivem e deixam viver a sua vida conforme ela vai andando e conforme vai acontecendo, e vai tentando resolver um problema, e quando não resolve, põe para debaixo do tapete, deixa ali, vamos ver, vai para frente, a gente resolve, e isso vai caminhando, e isso vai se tornando algo gigante dentro ou nas nossas vidas, de tal forma que às vezes querem ou quer nos paralisar, nos retrair, nos travar. E eu conversando esses dias com uma família, eu fui na casa deles, e muitos pontos que é apresentado a respeito do momento difícil que vem passando. Pontos referentes à relação conjugal, pontos referentes à vida financeira, pontos referentes à criação dos filhos, pontos referentes à igreja, pontos referentes ao momento em que o mundo vive, em que a nação vive. E sempre nós achamos e queremos achar algum ponto para justificar aquele momento em que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando nós olhamos para o momento em que nossa nação vive, e digo politicamente, não gosto muito de falar sobre isso, mas quando nós olhamos para o momento político da nossa nação, nós queremos apontar a justificativa do momento em que a nossa nação vive, para quem está no governo, para quem está no poder. Sempre nós queremos achar alguma justificativa, e dizemos que se aquele ponto em que nós entendemos que a razão por estar daquela forma mudar ou tirar, muda toda a situação, as coisas melhoram. Alguns pensam que viver sozinho, separar-se do seu cônjuge, a situação vai ser melhor. Alguns pensam que abandonar aquele que não dá valor à sua própria vida, ou não quer nenhuma oportunidade, e aí pessoas da nossa família, ou abrir mão de algum caso financeiro, alguma situação que vem vivendo no trabalho, não vale a pena batalhar, porque se eu sair vai ser melhor, se eu largar vai ser melhor, se eu pegar vai ser melhor, se eu fazer assim vai ser melhor. E sempre nós vamos por esse caminho. Sempre nós vamos para o caminho de achar um ponto específico para tentar melhorar a nossa condição, para tentar melhorar a nossa vida, para tentar melhorar o nosso eu, o nosso interior especificamente. E aí nós esquecemos-se do principal, que nós estamos nessa terra porque alguém nos colocou sobre essa terra. Nós não somos obra do acaso, porque viver, deixando a vida nos levar, viver, caçando esses pontos que já disse aqui, viver como se nós fôssemos obra do acaso, como se não existe ninguém por nós, e focar somente no mundo físico que nós estamos vivendo. E aí nós vamos encontrando barreira após barreira, dificuldade após dificuldade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos pessoas e contextos bíblicos de pessoas que são familiares, se familiarizam com a mesma condição que nós passamos.
E nós vemos que em um certo ponto a situação das suas vidas muda. Mas não muda porque separou, não muda porque se afastou, não muda porque trouxe para perto, não muda porque mudou-se de lugar, mas muda-se porque se mudou de dentro para fora, uma atitude, um comportamento e uma escolha. E aí que eu entro no contexto que nós lemos, porque na antiga aliança o próprio Deus, Ele traz a lei do holocausto, o lugar do sacrifício, o lugar da expiação, o lugar da reconciliação, o lugar da onde se confessa, porque o lugar do holocausto, a lei do holocausto era o lugar aonde tinha todos esses princípios, aonde se buscava reconciliação com Deus, aonde se buscava comunhão com Deus, aonde se buscava o perdão de Deus e aonde se confessava os seus pecados. A questão em si é que o próprio Deus, Ele orienta Moisés como isso deveria acontecer. Não vou entrar nos detalhes que aqui o contexto nos trouxe a respeito das vestimentas, mas eu quero entrar num detalhe que nos chama a atenção, é que o fogo deveria arder continuamente, o fogo não poderia se apagar, ele deveria ser contínuo todos os dias, dia após dia. E quando nós observamos esse detalhe, isso nos chama a atenção porque deveria se estabelecer levitas para poder cuidar do fogo e manter o fogo aceso, fazer com que aquele fogo não se apagasse. E a forma que deveria se fazer para que o fogo não se apagasse era manter sempre com lenha, era tirar as cinzas que ali já não tinham mais utilidade e colocar nova lenha sempre para que o fogo se mantivesse aceso continuamente. Agora um detalhe importante aqui que talvez você não saiba: quando se foi construído o altar, quando se foi colocado a lenha sobre o altar e o animal para o sacrifício, não foi o sacerdote que acendeu o altar, não foram os levitas que acenderam o altar, foi o próprio Deus que fez fogo do céu descer sobre o altar. E o fogo que eles deveriam manter aceso não era um fogo comum que você acende no fogão da sua casa ou no terreiro da sua casa com um isqueiro ou com fósforo. O fogo que eles precisariam manter aceso era o fogo de Deus que estava sobre o altar. Eles tinham um compromisso direto com Deus de manter aquele fogo aceso, porque não era um fogo comum e não era um fogo próprio seu. O fogo deveria manter aceso porque primeiro leva a compreensão de que Deus estaria acessível a qualquer momento que alguém traria algum animal para o sacrifício. Qualquer hora que chegasse alguém arrependido dos seus pecados, qualquer hora que chegasse alguém querendo se confessar, querendo reconciliar com o Senhor, querendo ter comunhão com Deus, aquele fogo precisaria estar preparado. Agora a questão é: como nós vamos resolver as circunstâncias da nossa vida sem nós entendermos que nós precisamos dar uma atenção para o lugar do sacrifício em nossas vidas? Há quanto tempo você não mais sacrifica a sua vida ao Senhor? Há quanto tempo você não mais oferece-se como um culto verdadeiro, racional e consciente a Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os homens de Deus, aonde eles chegavam, a primeira coisa que eles faziam era construir um altar de adoração ao Senhor. Abraão, quando ele chega em terra estranha, a primeira coisa que ele faz não é construir casa para sua família,
não é preparar lugar para suas esposas, não é preparar lugar para os seus filhos. A primeira coisa que ele faz é preparar um lugar de adoração a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Noé, o dia que Noé saiu da arca e que ele pisa na terra, ele não pensa no que ele vai fazer para a sua família. Primeira coisa, ele procura um lugar para fazer um altar de adoração a Deus. Elias, quando ele é confrontado diante dos profetas de Baal, a primeira coisa que ele faz é reconstruir o altar que estava desconstruído de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tudo tem um princípio, e o nosso princípio é o nosso altar de sacrifício, é o nosso altar de adoração. Mas não é aquele sacrifício cotidiano que você tem todos os dias, de acordar agradecendo a Deus pelo dia, de agradecer a Deus pelo alimento, de agradecer a Deus pelo trabalho. Não, é o lugar de sacrifício, de confessar diante de Deus os seus pecados, lugar de comunhão, lugar de adoração, lugar de relacionamento, lugar de meditação, lugar que você ouve a voz de Deus. Porque nós entramos de um costume, amados irmãos, que as mesmas pessoas do mundo fazem. As pessoas do mundo, sem conhecer a Deus, agradecem pela vida que têm. E nós queremos entrar por este caminho, achar que estar na igreja é o suficiente, achar que vir ao culto 3 vezes por semana, ou vamos dizer assim, 1 vez por semana para alguns, é o suficiente. Mas vale muito mais, como eu coloquei no grupo hoje, 15 minutos de comunhão com Deus, de leitura bíblica e oração, do que 1h30 na semana aqui na igreja. Vale muito mais. E aí nós queremos organizar nossa vida e queremos questionar a Deus o porquê de tantas coisas nos acontecem. Quando nós olhamos para a realidade do nosso lugar de sacrifício, está vazio. O fogo se apagou. O fogo que Deus colocou se apagou. As cinzas estão lá. Já não temos mais lenha, já não construímos mais, já não fazemos mais, já não temos mais um lugar de adoração a Deus. Por quê? Porque nós estamos pensando primeiro em montar cabanas para a nossa casa. Estamos primeiro pensando na criação dos nossos filhos. Não, primeiro, pastor, antes de Deus eu tenho que ver como meu filho vai acordar amanhã. Antes de Deus eu preciso ver como vai ser o meu serviço. Antes de Deus eu preciso ver onde eu vou morar. Antes de Deus eu preciso ver como vai ser o meu dia hoje. Não, primeiro lugar, seu lugar de sacrifício, o seu altar. Como está o seu altar? Se você fazer uma retrospectiva da sua vida, antes de todo o caos acontecer, analisar desde o princípio, você vai ver que tudo se começou porque você não tirou a cinza velha e colocou lenha nova, porque você deixou o lugar de adoração. Nós somos tendenciosos a procurar lugar de adoração, sabe quando? No momento da dificuldade. Mas o inimigo, ele é tão sujo e tão astuto, que ele nos distancia tanto de Deus, para trazer o caos sobre a nossa vida, que quando o caos vem, num certo momento, num certo ponto, nós nem lembramos que existe um lugar de sacrifício, nós nem lembramos que existe um lugar de adoração, nós nem lembramos que existe um lugar de comunhão com Deus. E eu estou falando, não estou falando de templo de igreja, eu estou falando da sua casa, eu estou falando do lugarzinho lá que você sempre chorou, eu estou falando do lugar lá que você gemeu, eu estou falando do lugar que você chorou de alegria, de sentir a presença de Deus quando você estava lá adorando. É aquele lugar lá que você precisa voltar para Ele, para começar a organizar a sua vida. Organizar a sua vida não é pelo seu casamento, não é pela educação e criação dos seus filhos, ou o seu relacionamento com seus filhos, ou a sua área profissional. Organize a sua vida pelo seu altar.
Antes de você querer continuar colocando a mão aonde não é você para pôr, antes de você querer continuar tentando fazer do jeito que você acha melhor, que você quer ou que você pensa, antes disso, reconstrua o seu altar. Vai para o seu altar. Eu falei isso essa semana com um casal. Falei, tudo bem, você quer separar, você está assim, está difícil aqui, está difícil ali, tudo bem. Mas e como está a vida espiritual? Como está a sua comunhão com Deus? Organize isso primeiro. Antes de você querer separar, você precisa ver como está o seu altar. Antes de você querer falar alguma coisa a respeito da vida que você vive vivendo, ou murmurar diante de Deus, você precisa ver como está o seu altar. Como está a lenha. Se o fogo de Deus que Ele acendeu na sua vida ainda está aceso. Se não está, meu irmão, corre lá. Volta para aquele lugar. Comece tudo lá de novo. Comece como se você nunca tivesse passado por lá. Comece como se você, meu irmão, fosse começar a vida agora. Comece falando com Deus, confessando a sua vida. E quando eu falo de confessar a vida, quando a Bíblia trata a respeito de confessar, nós achamos que resume somente em confessar pecado, mas não se resume a isso. Confessar é falar como você está interiormente, é falar como você está se sentindo, é dialogar com aquele que não vai te julgar, não vai te apontar, não vai te rejeitar. Porque às vezes nós vamos dando soco em ponta de faca, batendo com a cara na parede, andando no mesmo lugar, dando volta no mesmo lugar, e não sai do lugar. Por quê? Porque nós queremos caminhar da forma que eu acho que é melhor para mim. Você percebe que nós estamos vivendo esses dias hoje? Pastor dá conselho, e eu escuto, sabe o quê? Eu acho que assim é melhor, pastor. Pastor fala biblicamente aqui, ó. Não, mas eu faço de outro jeito. A pessoa entra na mente que tem que ser do jeito que ela acha. Esquece o jeito que nós achamos, incluindo eu. Esquece do meu jeito, esquece do seu jeito. Vamos fazer do jeito de Deus. Vamos fazer do jeito daquele que tem autoridade, daquele que tem poder, daquele que manda, daquele que sabe o caminho, como será organizado, como melhorará a nossa vida. Porque a promessa de Deus, no meio do caos do mundo, nós estamos vivendo um momento de paz. Mas parece que às vezes o mundo tem mais paz do que eu. Por quê, irmão? Porque está faltando lenha no seu altar. Porque as pedras do seu altar estão desconstruídas. Eu falei com alguns casais, algumas famílias essa semana, pessoas que vêm falar comigo. Tá, pastor, isso aqui não, calma aí. Como que está o seu momento de oração? Não, pastor, isso aqui não, mas como que você está orando? Como você está? Como está seu relacionamento com Deus? Pastor, eu oro. Mas ora como? Eu oro, eu faço minha oração cotidiana. Tem sido suficiente? Não, pastor. Então vai mais fundo. Vai mais fundo. Geme lá na presença de Deus. É isso, amados irmãos. Nós precisamos parar. Nós vivemos em uma geração, em uma época. Você vê isso nos nossos filhos, dos jovens de hoje, que o povo sabe de tudo. Por que as igrejas hoje, as pessoas já não querem ir para a igreja? Porque ninguém quer ter palpite a respeito da sua vida. Por quê? Porque eu já sei viver do meu jeito. Os jovens já sei viver do meu jeito. Ninguém quer mais conselho. E igreja, o local de igreja é isso, é receber conselho bíblico, é ser orientado basicamente pela Bíblia, é ser exortado pela Bíblia, é ser direcionado pela Bíblia. E por causa de o diabo querer colocar na mente das pessoas que nós conseguimos viver do nosso jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, vai ser melhor. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Você vê em todo lugar assim. Fica até difícil de você aconselhar pessoas,
Porque você vai aconselhar, a pessoa parece que sabe mais que você. Vai falar o quê? Você vai falar, é esse caminho, você está errado. A pessoa não aceita. Não aceita. Sabe o que querem? Deus é contigo. Vai nessa tua força. Você está certo. Isso, separa mesmo. Isso, chuta o barde mesmo. É isso que querem ouvir. Mas quando a gente fala, volta para o altar, volta para o lugar da comunhão, volta para o lugar de gemer, de chorar. Esse é o lugar, irmão, não há outro lugar para a gente começar a nossa vida. Foi assim que nós começamos. Sabe como começou a sua vida? Sua vida começou numa cruz. Não foi num churrasco não, viu? Sua vida não começou num churrasco não, viu? Sua vida não começou no dia de festa que você nasceu lá no hospital do ventre da sua mãe não, viu? Começou numa cruz. Foi num sacrifício, alguém derramando sangue, alguém morrendo, alguém se entregando por você, alguém renunciando a si mesmo por você. É lá que começou, e é lá que você vai encontrar a sua paz. Vai para a cruz, vai para o lugar do sacrifício, vai para o lugar de gemer, vai para o lugar de chorar, irmão. É lá que você vai ter respostas. São raras as vezes, amados irmãos, que Deus usa algum profeta para falar comigo diretamente. Me lembro um dia que eu queria uma resposta de Deus, e eu orando, Senhor, usa um profeta, levanta alguém que não sabe da minha história, levanta alguém que não sabe de mim, para falar comigo. E eu falando com Deus, eu lá no meu lugar, no meu altar, no meu sacrifício. Deus falou assim comigo, assim, ó, para que você quer que eu levante um profeta para falar com você, se eu estou falando aqui agora com você? Você está me ouvindo a minha voz aí falar dentro de você, e você está querendo ouvir um profeta? E aí depois, para confirmar isso, eu ouvi lá, peguei um vidinho lá do TikTok lá da Camila Barros, falando assim, quando, olha para você como que Deus é, irmão. Eu passando no TikTok depois disso daí, irmão Lázaro, passou lá, Camila Barros pegou um pedacinho da pregação, né, falando assim, quando uma pessoa fica correndo atrás de profeta para querer ouvir a voz de Deus, é porque Deus está gritando dentro dela, e ela já não consegue mais ouvir Deus gritar dentro dela. Ela sente a necessidade de ouvir alguém falar por fora. Mas o melhor lugar que Deus fala é dentro. O melhor lugar, a melhor forma de ouvir Deus é na alma, não é nesses ouvidos. E Deus tem falado com pessoas aqui na alma por esses dias. E você está dizendo, Senhor, eu quero confirmação. Confirmação do quê? Se o Deus vivo, o Deus eterno, aquele que se entregou por você na cruz, está gritando isso dentro de você já faz dias, e não é hoje. Precisou você vir aqui hoje para Deus usar o pastor para falar para você, eu estou gritando e você não está querendo ouvir? O que você quer mais ouvir? Já te mostrei o caminho, já te dei o destino, já mostrei para você, já acendi a lenha, já acendi a chama. Vai para aquele lugar lá, irmão. Se você começar no lugar do sacrifício, no lugar do altar, lugar de adoração, lugar de comunhão com Deus, começa lá, irmão. Sua vida financeira, sua vida conjugal, seu relacionamento com os filhos, seu relacionamento com a família, seu relacionamento no trabalho, sua vida profissional, tudo vai ser colocado em ordem. O rei Ezequias está lá um dia, o profeta chega e fala assim, ó, Deus mandou você colocar a sua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. O que ele fez? Foi para o lugar do sacrifício. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Lembra o que eu fiz, lembra das coisas. Ou seja, Deus está falando, volta para o lugar da comunhão,
Volta para o lugar de relacionamento comigo, aonde você já disse com a sua boca: mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, eu não sairei deste lugar. E você saiu. Lembra? Deus está falando aqui. Lembra de quando você estava gemendo e aquela presença te invadiu, de tal forma que parecia que você estava no céu, e você: eu não quero abandonar, eu não quero perder isso por nada, isso é o melhor na minha vida. Deus está dizendo: eu quero trazer isso de volta para você, mas volta para o lugar do sacrifício. Você quer ver mudança na família dos seus filhos? Você quer ver mudança na sua casa? Volta para o lugar do sacrifício. Mesmo que tudo pareça ao contrário, vai lá. Tem um filme que todos nós que está aqui, eu acredito 99% assistiu, Quarto de Guerra. O que é o quarto de guerra? É o lugar do altar. Uma senhorinha inspira outra mulher, a mulher que está com a casa toda de ponta cabeça, o marido cometendo adultério, ela quer pensando em abandonar, ela vai e constrói um altar dentro do quartinho lá, onde não tinha nada, foi lá. E naquele altar Deus fez milagre. Deus continua fazendo isso até hoje. Aquele filme é uma realidade, irmão. Enquanto você está lutando com seu esposo, enquanto ele é o ruim, enquanto a casa é ruim, o filho é ruim, o mundo está ruim, é o inimigo que está destruindo tudo aquilo que Deus construiu para você. E você está brigando com carne, está brigando com sangue. Vai para o altar, vai para o lugar do sacrifício, vai gemer, vai acordar mais cedo, para ir para o jejum, para a consagração. Quantos milagres Deus já fez para você nesse lugar? E agora, como está seu altar? Então pare de murmurar. Não compare você com ninguém, viu? Pare de se comparar com terceiros. Porque hoje nós vivemos assim: para que eu tenho que fazer tudo isso? O irmão nem faz isso e tá uma bênção. Como você sabe que a pessoa não faz? Como você sabe do altar dos outros? Ele não faz, eu não vou fazer. Ela não faz, eu não vou fazer. Como assim? Deus está falando diretamente com você, não é com ele, não é com ela, é com você. É um tete a tete que ele quer ter com você. Então é tempo de pegar as pedras destruídas, colocar no lugar, gemer, confessar que o Deus da cruz ainda está lá. E volto a dizer para terminar: a sua vida começou numa cruz. O apóstolo Pedro, ele diz assim: antes da fundação do mundo, Jesus já era o nosso cordeiro sacrificado. Antes do haja luz, Jesus já havia escolhido morrer por nós. A razão da sua existência começou na escolha de Jesus morrer numa cruz do Calvário. Amém, meus irmãos?